Bom, gente, assim como existem leis de reflexão, existem leis também para a refração. Tá? Então, a gente vai considerar um RI, né, como um raio de luz incidente. Tá? Esse raio ele vai incidir em um dióptro, né, que é uma separação entre dois meios. Tá? Então, essa linha azul é o que a gente chama de dióptro. Né? E o que a gente percebe? Que o RR, né, o raio refratado, ele sofre um desvio, de forma que a gente tem o ângulo I, que é o ângulo de incidência, diferente do ângulo de refração. Porém, eles são coplanares. Tá? Se eu traçar uma linha imaginária aqui, N, a reta normal, a gente vai perceber que eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Tá? Então, eu posso perceber que o raio incidente e o raio de refração, eles sempre vão ter que estar mais ou menos em relação a essa linha imaginária aqui que eu traçar, que é a normal. Eu não posso ter o raio para cá, o raio de refração nessa posição, nem o raio de incidência aqui. É sempre o ângulo que se forma com a reta normal. Tá? E aí, assim, né? Dessa lei, a gente vai poder observar três situações. Tá? Se o meio de baixo, se o meio onde a luz vai refratar for mais refringente do que o meio que a luz incidiu, ou seja, se o índice de refração do meio B for maior do que o índice de refração do meio A, o ângulo de incidência, né, ou seja, o ângulo aqui de cima, ele vai ser maior que o ângulo de refração. Em outras palavras, né, o raio de refração ele vai abaixar. Ele está se aproximando aqui dessa linha imaginária. Tá? Situação 2 é o seguinte, né? Se o meio B tiver um índice de refração menor do que o A, né, o que vai acontecer aqui? O raio de refração ele é maior do que o de incidência. É como se a, o raio refratado ele aumentasse, né? Ele levanta aqui o nosso ângulo. Tá? Ele está se afastando da reta imaginária. E a terceira situação é se os índices A e B tiverem o mesmo valor, né? Por exemplo, aí não necessariamente uma mudança de meio. Vácuo para o ar, como a gente considera o índice igual, não existe refração. Na prática, a gente sabe que existe, tá? Mas em termos matemáticos, a gente considera a mesma coisa. Então, nessa situação, o ângulo incidente é a mesma coisa que o raio refletido. Tá? Dessas propriedades vão surgir, aliás, vai surgir a segunda lei, que é conhecida como a lei de Snell-Descartes, né? E diz o seguinte: em qualquer refração que estiver ocorrendo, o produto do índice, né, que é o n, pelo seno do ângulo formado aqui, né, é sempre constante. Tá? Então, a relação é a seguinte: o índice de refração do meio incidente vezes o seno desse ângulo aqui, ó, ele vai ter que ser igual matematicamente ao índice do meio B, que é o meio onde geralmente refrata, vezes o seno desse ângulo refratado. Tá? E com isso dá para a gente ver um exemplo, né, para a gente entender essa relação. Tem um raio passando do meio A para o meio B, tá? E a gente tem o meio A com índice de refração a 1, e o meio B possui um índice de refração de raiz de 3. Tá? Então, o que a gente percebe aqui? Tá? O meio B ele tem um índice de refração maior. Então, o que tem que acontecer com esse ângulo aqui? Tem que diminuir. Tá? Então, essas análises a gente tem que perceber. Inclusive, a imagem aqui está com erro, né? Teria que ser essa imagem aqui. Tá? Teria que ser essa daqui. O ângulo vai diminuir. Tá? Então, para isso, pessoal, como nós temos aqui, a gente pode listar os dados. Nós temos o índice de refração A, o índice de refração B e o seno
de 60 graus, que é o ângulo de incidência aqui, a gente pode aplicar a lei de Snell-Descartes. Tá? Eu vou copiar isso daqui para lá e aí a gente faz esse cálculo. Tá? Porque o índice de refração A é simples, né? É 1. Então, 1 vai multiplicar pelo seno de 60, que é esse raiz de 3 sobre 2. Né? Então, 1 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Que posso fazer essa conta através de raiz mesmo, vai multiplicar por raiz de 3 vezes o seno de R. Ah, então, a gente quer descobrir o ângulo de refração. Para isso, eu vou ter que isolar, né? Eu vou ter que passar essa raiz dividindo. Aqui não é raiz de 30, né? É raiz de 3. Então, eu vou ficar com raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 3. Vai sobrar 1 sobre 2. Né? Basicamente, eu posso cortar a raiz de um lado e de outro. Então, eu chego à conclusão que o seno de R é 0,5. Então, considerando, né, aí entra aquela primeira lei, né? Se a gente sabe que os ângulos são coplanares, eu não posso imaginar que esse ângulo aqui ele vai ser maior do que 90. Ele tem que estar entre 0 e 90. Então, isso me leva à conclusão que o ângulo refratado ele é de 30 graus. Tá? Basicamente, a gente sabe que o seno do que é meio? Seno de 30. Agora, o item B, né, a velocidade de propagação do meio B. Se a gente descobriu, ou melhor, né, se a gente sabe o índice de refração do meio B, a gente pode calcular a velocidade usando N é igual a C sobre V. Então, V é igual a C sobre N. Em outras palavras, eu vou fazer 3 vezes 10 à oitava. 3 vezes 10 à oitava. Dividido por raiz de 3. Eu não posso deixar isso em função de raiz, então eu vou ficar com 3 vezes 10 à oitava vezes raiz de 3 dividido por 3. Né? Porque eu tenho que racionalizar, tenho que multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Esse 3 vai cancelar com esse, então, fatalmente, eu posso dizer que a velocidade é raiz de 3 vezes 10 à oitava. Ah, não gosto de deixar em função de raiz, então, raiz de 3 usa como 1,73. Então, a gente teria 1,73 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, nós teríamos aqui uma velocidade desse valor.